Senhoras e senhores, queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Que Jesus nos inspire neste encontro, de forma que a sua presença viva em nós, ilumine as nossas consciências, que todo pensamento, todo desejo, toda palavra e todo ato que aqui hoje for registrado seja permeado pela sua presença viva e divina em nós, e que assim seja. O Espírito é absoluta qualidade. Entretanto, ele tem um ponto de partida estabelecido por Deus, condição simples e ignorante. Ele tem que adquirir a única coisa que de fato ele pode receber da fenomenologia externa, conhecimento e experiência. Isso acrescenta no Espírito partes que lhe faltam? Não, porque Deus não faz nada incompleto. Isso torna o Espírito puro, tendo ele por algum motivo, tendo sido estabelecido impuro? Não, porque Deus é absoluta pureza. Então o Espírito talvez precise ser completado, e de alguma forma teria sido ele estabelecido pelo Pai incompleto? Não, Deus não faz nada incompleto. Espírito significa sopro, e é absoluta qualidade, não falta nada, não é impuro, não é incompleto, não tem que ser refeito, é absoluta perfeição. Como não pode existir nenhum espírito estranho a Deus, porque tudo é Deus, o homem só é o que ele é porque Deus é ele primeiro e porque Deus queria que ele fosse. Deus manifestou-se todo ele na criatura ou no princípio inteligente do universo, assim chamado, sopro. A palavra Espírito Santo significa sopro universal. Está se referindo à figura do amado, o Cristo, haja vista a imanente figura do amante, que é o Pai, e que se manifesta em todas as criaturas do universo, o Filho. O que ama, o que é amado como função e o Filho formam uma triunidade sagrada que dá para todas as coisas o perfeito equilíbrio. Como é que pode o Espírito ser incompleto ou impuro, se a causa dele é Deus? Imagina, senhores, que se houvesse Espírito impuro no universo, e nós vamos entender isso, imediatamente os nossos problemas estariam resolvidos. Porque se Deus me tivesse feito impuro, como é que ele diria? Agora se vira, adquira pureza. Ué, mas se nem o Senhor... Mas isso é absurdo, e Deus é absoluta pureza, o Espírito não é impuro. Nós ouvimos muito no Espiritismo, que nós temos que, de encarnação em encarnação, adquirirmos pureza, até que sejamos todos perfeitos, e nós entendemos que isso é condição, quando na realidade isso é subjetivo. O Espírito sempre foi puro, nunca jamais se tornará impuro, incompleto ou faltando pedaços, porque o homem não pode alterar o Pai. Se nós dizemos que nós realmente temos que evoluir para adquirirmos perfeição, nós não estamos nos referindo ao fato de que saímos de uma condição espiritual impura para atingirmos, através da evolução, outra condição de pureza. O espírito não pode ser impuro. Onde é que está o problema evolutivo do homem? Ele está impuro, e isso é muito diferente. Ser é da essência, estar é da existência. O mundo intrínseco, substancial, espiritual, é o mundo de Deus. Tanto é que o endereço de Deus é para dentro e não para fora. É na consciência, no Cristo interno, e não no cosmos, ou seja, beleza. Não na parte fenomenológica material, que é o reino de Deus fora do homem. Isso tudo é funcional, transitório. A eternidade está naquilo que nós somos, não na experiência que nós vivemos. Ué, então para que Deus lançou o Espírito na sua condição inicial? Simples e ignorante, porque Ele tinha um plano para isso, e o plano dele é nos conceder mérito, para que pelas nossas próprias atitudes, decisões, pelas nossas experiências e lições aprendidas, nós queiramos nos reaproximar do Pai. Então o Pai, junto com tudo o que Ele nos deu aquilo que Ele tem de mais precioso, o seu livre-arbítrio absoluto. O livre-arbítrio absoluto de Deus é o que nós somos como livre-arbítrio relativo nas sendas do progresso. Por que simples e ignorante? Porque ele não tem conhecimento e experiência, mas não é menor por causa disso, não é imperfeito ou incompleto, de maneira alguma, nenhuma dessas possibilidades entram no campo da essência. Ele tem que imiscuir-se com a existência. Essência, qualidade espiritual, substância divina, reino de Deus interno. Existência, fenomenologia extemporânea, são os acontecimentos materiais, é o que é efêmero, horizontal, funcional e
impermanente. Espírito é eternidade. Experiência material, encarnação, o que quer que seja, o universo inteiro, do jeito que ele está executado, é apenas um drama que nós temos que viver. O que nós temos que fazer? O que é que nós chamamos de evolução no Espiritismo? Pararam para pensar nisso? Realmente, nós somos seres em evolução. Mas o que é evoluir? Como é que eu vou entender o meu papel na Terra? Porque aqui eu estou, porque ela tem algo a nos oferecer, se eu não souber o que é evoluir. Evoluir é você se manifestar de maneira clara e ostensiva, e cada vez mais consciente, naquilo que você já é, e sempre foi. Não há nada estranho a Deus. Se vocês pegarem o mais sublime de todos os exemplos de que o Divino Mestre lançou mão, que é a semente, vocês vão ver uma excelente metáfora do que seja toda a parábola evolutiva do ser no universo. Se nós pudéssemos pegar uma semente de manga, que é uma semente consistente, não é semente de ervilha, né? Menos ainda de mostarda, que é a menor de todas. Mas se você pegar uma semente de manga que é consistente, você imagina que é a árvore frutífera, para se beneficiar da sombra e dos frutos, entre outras coisas. E você resolver investigar a intimidade da semente da manga com um microscópio eletrônico, num laboratório, num ambiente de cientistas, você vai encontrar lá dentro, em miniatura, alguma planta realizada com os frutos só para crescer? Ela não está lá pronta, minúscula, ela está toda lá como potência. Vocês já ouviram alguém plantar uma semente de manga e nascer um pessegueiro surpreendente? A potência da semente já dá claramente a entender a parte que lhe cabe, qual é o seu destino, qual é o processo pelo qual ela vai ter que passar, quais serão as circunstâncias exteriores que ela deverá buscar, porque uma coisa é uma figueira, outra coisa é um pessegueiro, outra coisa é uma mangueira. Estão mais ou menos dentro do mesmo reino? É lógico, entretanto, não são idênticas, não são iguais. E ela precisa conhecer todas elas antes que possa alçar novos voos evolutivos. E é por isso que nós temos tanta diversidade, tanta riqueza exterior, para que naquilo que nós chamamos de evolução, nós possamos nos atualizar em conhecimento e experiência interiores. Pronto, esse é o segredo do universo. A palavra universo significa o que foi derramado pelo Uno. Tudo que o Pai manifestou de si. O Pai tem um grande plano, atender às necessidades evolutivas de todas as criaturas, sem exceção. Então o Espírito sopro é absoluta qualidade e não sofre as taras materiais, mas tem que se envolver com elas. Como é que a essência vai imiscuir-se com a existência? Um espírito desencarnado já não pode mais manipular a matéria tridimensional, que só o corpo físico poderia lhe facultar. Ele tenta, fica desesperado. É o que acontece com desencarnados pouco conhecedores da própria vida espiritual e destinação. Ele não sabe que desencarnou, não entende bem, quer conversar com as pessoas, e elas não ouvem. Quer movimentar objetos, e eles não se locomovem. Quer suprir necessidades orgânicas, que ele não tem mais. Fica subjetivo, fica psicológico. Como é que vai o espírito, que não tem matéria absoluta qualidade, movimentar objetos densos? Ele precisa de recursos para isso, e o Pai sabe muito bem destas coisas. E é por isso que nós temos os corpos agregados. O primeiro deles, a mente. Tem muita gente que chega às raias, né, da conclusão precipitada, dizendo que a mente é o espírito. Nossa, mas são coisas completamente diferentes? Mente é quantidade, é coisa exterior, agregada, ou seja, intimamente vinculada, mas espírito não tem nenhum tipo de limitação. A mente dá para ele condição de interagir com a existência. Então é o primeiro instrumento. E Deus fez tão bem feito que ela nos acompanha, se adapta, se expande, se desenvolve dentro de uma lógica inteligentíssima e de uma dinâmica elevadíssima, para que somente na unidade nós possamos dispensá-la. Os senhores preferem chamar a mente de um par de muletas? Não é um exemplo incorreto. Os senhores querem chamar a mente de ferramenta sublime? Está correto também. Mas a mente não é o que nós somos. A mente é intelectiva. Por isso, por exemplo, que não se pode conhecer Deus. O Pai é incognoscível, não cabe na mente. Como é que você coloca o Pai, que é absoluto, dentro da mente reduzida, quantitativa e relativa? O Pai não pode ser conhecido, mas cada vez mais nós podemos nos aproximar dele, e como dizem os espíritos que ditaram,
o postulado terceira revelação, que nós chamamos de Espiritismo, cada vez mais nós podemos nos aproximar do Pai e somente os espíritos puros o conhecem e o compreendem. Quando é que nós vamos atingir consciência de pureza? Na unidade. Nós já ultrapassamos toda pluralidade, estagiamos na dualidade. É o momento agora, mirando a unidade. A dualidade é uma etapa no tempo, a pluralidade o foi e já está superada. A unidade é o que nos aguarda. O Cristo se referiu ao ambiente da unidade por Paulo de Tarso, o Paulo cristificado. O antigo Saulo perseguidor dos cristãos. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca entrou em coração humano. Essa terceira parte só está no Evangelho de Tomé. O que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Unidade. A unicidade de Deus, apesar de toda pluralidade, dualidade, diversidade, é a única lei do ser. Para Deus é tudo uma coisa só, Ele não vê divisão nos seus filhos, Ele olha para o que está aparentemente separado e aparentemente dividido, mas que para Ele é uma coisa só e sabe qual é o seu plano. O plano de Deus para o universo é a evolução. A lógica que Ele estabeleceu para regular tudo isso, de forma que Ele se torne absolutamente imperturbável, é a lei de causa e efeito. Na nossa linguagem, para os orientais é o karma. A linguagem que Ele estabeleceu como comunicação viável neste universo, entre todas as criaturas, é o silêncio. Lembram-se da máxima bíblica? Quase um aforismo bíblico. Fica em silêncio e saiba que eu sou Deus. E a harmonia desse universo é a paz. Vocês querem viver em harmonia com vocês mesmos? Deem uma olhada no universo extemporâneo e tentem entrar em relação com a dinâmica, ou a cadência com que ele funciona, porque é manifestação relativa da absoluta perfeição do seu Criador. Vocês querem viver em paz? Querem se libertar de toda e qualquer forma de ansiedade? Percebam como é que funciona o movimento harmônico e sustentada por Deus no universo, e queiram participar desse movimento, não desejando nem que ocorra mais rápido, nem mais lento, mas apenas se entreguem ao que já funciona, ao que é perfeito, para que nós realmente nos aproximemos do Pai, e saibamos consultar nossas consciências, para não cometer erros nas sendas da evolução, na fase dual. Fique em silêncio, olhe para você mesmo, se possível, comece a meditar, descubra o que é meditar. Meditar não é pensar em nada, por exemplo, porque nesse estado de silêncio o Pai pode se manifestar. Vocês querem verdadeiramente viver em equilíbrio? Querem experimentar a paz? Entrem em harmonia com a harmonia exterior, para que vocês tenham uma medida e um fanal da harmonia interior que vocês devem conhecer. Porque quando vocês conhecerem a harmonia interior e espiritual de vocês, nada no universo inteiro vai retirar essa harmonia. Porque ela é medida, como também contramedida. Então tá, a fase é dual. E nós vamos entrar no nosso assunto agora, que é a perícope do Evangelho, que cita injúrias, calúnias e perseguições, ofensas em termo geral. O universo é plural? Não. E ao mesmo tempo é. O universo é dual, como a nossa fase agora, né? Bonito e não tão bonito, rico e pobre, forte e fraco, luz e trevas. O universo é isso? É, mas não é. O universo é o quê? Unidade. Esta é a suprema realidade de Deus. Portanto, ele está expresso no universo como unidade. Por que então pluralidade? É porque em determinada fase evolutiva, é assim que nós o conhecemos. É assim que nós o entendemos. Por que agora dualidade? Porque nós estamos nos preparando para a unidade que nos aguarda. Vocês valorizariam mesmo a saúde no corpo físico, se não passassem mal de vez em quando, se não houvesse disseminado pelo planeta tanta enfermidade? Vocês valorizariam a luz do dia, de verdade? Não fosse o fenômeno astronômico das trevas, que é apenas essa sombra que a Terra projeta por si mesma do outro lado? Vocês valorizariam, enfim, a estética do universo, sem conhecer a relativa fealdade? Não quero usar outra palavra aqui que é muito esquisito, né? Vou usar fealdade, o contrário de beleza. Deus não tem contrário, não há nada que se opõe a Deus. A estética de Deus não tem fealdade para se opor. A estética é a viva presença da beleza do Pai, o jeito que Ele faz. Não existe nada que possa se opor a isso, mas no momento nós entendemos beleza e fealdade como um fenômeno dual, tem a ver com a acuidade espiritual que se manifesta pela função física, visão e os nossos olhos.
Quando o amor tiver contaminado completamente a sua visão, acabou a dualidade de beleza e fealdade, porque é tudo beleza. É claro e penetrante o olhar do amor, é um olhar real, por isso ele não enxerga defeitos. Por enquanto nós enxergamos os dois, virtudes e vícios, defeitos e aquisições virtuosas, mas para Deus não tem separação. Mas Ele entende, meus filhos têm que se atualizar, isso que é evoluir. Então o que é se atualizar? Adquirir conhecimento da lei e experiência de relação. Entenderam por que nós começamos simples e ignorantes? O Pai quer que nós mesmos nos descubramos e desejemos voltar para Ele. É mais ou menos assim a evolução. Começa a emanação do Pai, que se chama mônada, atirada no reino monadal, sem contato imediato com a matéria. A mônada não enriquecida não tem conhecimento e experiência. As entidades venerandas no Espiritismo dizem, simples e ignorante. Ele tem que se imiscuir com o que existe de mais denso, a matéria mais congelada, que na Terra nós chamamos de reino mineral. E ele começa num ambiente unidimensional, super denso, que nós chamamos de mineral, a se envolver com a matéria para cada vez mais diafanizado ele voltar para o Pai. Na unidade ele não tem mais contato com a matéria igual nós conhecemos. Ele pode encarnar-se? Sim, porque na unidade nós temos o reino angelical, primeiro reino. Ramatiz, por exemplo, diz que Jesus é um dos mais sábios anjos do céu, por isso que ele pôde encarnar-se, como Jesus de Nazaré, filho de José o carpinteiro, filho de Maria, porque ainda era anjo. Arcanjo não tem como se vincular mais à matéria, porque as tarefas dele são elevadas demais. Por exemplo, o nosso organismo planetário, que os gregos chamavam de mãe Gaia, não é um aglomerado bonitinho de terra morta, é um organismo que pulsa, vivo e energético, para, em profusão, alimentar com seu seio generoso todos os seus habitantes. Qual ingratidão seria daquele ser que, tendo recebido tudo de mãe Gaia super generosa, devolve com ingratidão, com agressividade, com desrespeito? Vocês percebem que quando nós poluímos o ar que mãe Gaia nos oferece, é a nós mesmos que nós estamos agredindo? Quando nós poluímos os rios, desrespeitamos os animais, nós estamos semeando agressividade e desrespeito nas sendas do nosso próprio progresso, e mais cedo ou mais tarde, não importa se vai ser mais tarde, mas de preferência mais cedo, nós mesmos, num estado de consciência superior, vamos desejar e vamos implorar a Deus oportunidade para corrigir tudo isso que nós estragamos, e de preferência no mesmo lugar, não obrigatoriamente, mas de preferência. A fase dual é apenas uma etapa no tempo, para a nossa atualização devida. Nós já temos o quantum energético apropriado para habitar esses corpos. Da mesma forma que eu sou um ser espiritual, adquirindo conhecimento e experiência, que habita num corpo físico tridimensional, baseado em carbono, que nós chamamos de corpo material para a encarnação, nós não cabemos mais num corpo inferior, que não suportaria todo esse quantum energético. E da mesma forma, não adianta ninguém nos dar uma passagem mirabolante para um mundo superior. Não temos corpo energético ainda, ou idoneidade para poder formá-lo. O perispírito tira os elementos químicos do próprio orbe, onde ele vai reencarnar-se, para a confecção do corpo físico apropriado. Vocês estão acostumados a encarnar na Terra? Estão. Sabem quantas encarnações vocês já tiveram? Não sou eu que diz, os irmãos espirituais que nos instruem. Desde que nós aportamos aqui há muitos milhares de anos, até hoje, entre 900 e 1.200 encarnações. Vocês acham que a encarnação demora? Para Deus não tem esse negócio de demora, é lento, é rápido, é tudo uma coisa só. Ele sabe que é necessário. E como Ele é Senhor do tempo, na dualidade, nesta fase hominal, aqui na Terra, nós entendemos o tempo como algo linear, ou seja, passado, presente e futuro. Não sabemos exatamente como é o futuro. Temos o presente, e a única coisa a respeito da qual nós temos posse, hegemonia e autoridade real, o momento presente. Mas para tentar entender o que vai acontecer no futuro, nós temos que voltar na linha e olhar para o passado. Por isso que é linear. Deus não tem essas limitações. Para Deus é tudo presente. Não tem esse negócio de passado, futuro, presente. Para espíritos de regeneração, não é mais linear o tempo, por isso que não passa do mesmo jeito. Mas na fase dual, nós começamos a descobrir, afinal de contas,
eu posso acelerar o processo evolutivo, eu posso me libertar mais rápido, eu posso aprender a perdoar. O perdão é um exercício sistemático, divino, de libertação do mal. Se eu me liberto do mal, eu creo, com a letra E, na minha própria alma, um ambiente para eu me atualizar mais rápido. Quem perdoa se liberta mais rápido. Ah, mas o outro não me perdoou. Mas isso é problema evolutivo dele. Você nunca teve autoridade sobre o livre-arbítrio espiritual dos seus irmãos. Você tem sobre o seu próprio. Então o que eu posso fazer de real pela minha própria evolução? Perdoar na mística sublime do cristicismo de Jesus. Número 7. Não só 7, como disse Paulo de Tarso. Ops, Pedro, mas 70 vezes 7, ou seja, não importa para Jesus a quantidade, importa a preservação da mística e da atitude espiritual de desvínculo do mal. Só para lembrar, em latim, o termo perdão ou perdoar, que nós entendemos em português, para Jesus é demitere, demitir-se, desvincular-se, abandonar completamente a proposta de ofensa. Chegamos no nosso assunto. De onde é que vem tanta injúria, tanta perseguição, tanta tristeza, tanta aflição? Ou ao mesmo tempo, para ser mais específico, de onde é que vem essa ofensa toda? Vem do ego personal. Nós somos um ser espiritual encarnado, o sujeito que detém ou carrega um ego. Eu não sou um ego, porque eu não sou objeto. Objeto é neutro. Qualquer objeto, qualquer coisa, qualquer fenômeno fora do homem é neutro. Não tem como você dizer para o universo que ele é realmente bonito. Não tem como você dizer que o universo é organizado ou desorganizado. Porque duas pessoas podem contemplar exatamente a mesma paisagem e cada uma delas chegar a uma conclusão completamente diferente. Aquele exemplo clássico, você tem uma árvore belíssima, que tem folhas multicoloridas, no outono elas começam a cair. Alguém olha para a árvore e diz, que árvore linda, que folhas maravilhosas. E alguém diz, nossa, mas como suja. Está olhando para o mesmo fenômeno. Afinal de contas, o que está acontecendo? Nós temos a acuidade espiritual de quem atualizou-se até aquele ponto, e viveu o seu drama, e fez as suas escolhas, e temos a mesma acuidade espiritual em grau ou intensidade diferente. Eu me refiro igual como função, mas que trilhou outros caminhos e chegou a outras conclusões. Vai chegar num ponto em que tudo vai ser unidade, e você vai olhar além de toda dualidade. O ego humano é um composto que funciona como uma espécie de corpo agregado ou par de muletas, para que nós possamos usufruir ao máximo dos recursos da dualidade, até que possamos definitivamente ingressar na unidade. Ninguém se liberta da dualidade, enquanto não conseguir ser senhor e comandante supremo do seu próprio ego. Porque para as entidades venerandas, a resposta para Allan Kardec foi categórica, ostensiva, explícita e direta. De todos os males humanos, qual o maior, mais radical? Qual que está na raiz? Qual que merece nossa maior atenção? O egoísmo. O que é egoísmo? Doutrina do ego. O que o ego diz para nós? Tensão ou tentação? Ele diz exatamente o contrário do que espiritualmente nos seria conveniente. O Cristo sabia disso. Quantas coisas o ego nos propõe e quão poucas nos são convenientes. O Cristo só fala do que é eterno, do tesouro real, do que é verdadeiro. O ego não pode suplantar os liames da matéria. Ele não tem condição de fazer isso. Não foi feito para isso. É como se você desejasse utilizar-se de um martelo para poder quebrar casca de ovo, mas não tem coisa melhor para se fazer isso. Você vai ter que ter habilidade demais, gastar energia demais para usar um martelo num desvio de função. Martelo é para coisa dura, matéria densa, impactante. Ali você já pede um cuidado, um manuseio, uma delicadeza. Perdoe a comparação. O ego vai sempre dizer que a matéria resolve, que você pode viver como se nunca fosse desencarnar, que quanto mais você acumular, melhor para você, que sentir prazer somado e multiplicado é ser feliz, e é tudo o contrário. Por que o ego nos diz isso? Porque ele tem por função produzir tensão ou tentação. Jesus nunca disse, nunca, observem, fujam da tentação, ela é ruim. Como é que ele pode dizer que uma coisa neutra é ruim? Seria a mesma coisa que dizer, olha, fujam da faca, ela produz morte. Mas como assim? Eu nunca vi faca matar ninguém. É alguém que manipula a faca. E se estiver nesse estado tão triste, pode produzir
numa combinação kármica de fluidos, uma situação dessas aí para mais alguém, ou para ele próprio. Se uma pessoa inteligente, o ser cognoscível, não for lá e pegar a faca, não pode dizer para ela se ela é boa ou se é ruim, porque ela pode partir o pão, ela pode confeccionar alimentos, e isso é vida, ao mesmo tempo que pode prejudicar alguém, isso é morte. A faca é dual? Não. O que é dual? A mão que a manipula. Então, não é o ego que nos condena, é o serviço ao ego. Como é que nós nos libertamos? Deixando de satisfazer os seus caprichos, entrando em silêncio, participamos na paz do universo e nos comunicamos com Deus para o acesso na consciência ao Cristo interno. O Cristo interno é o Cristo eterno. Como é que pode o exterior ser maior do que o interior? O exterior é causado, o interior é a causa. A causa vem primeiro, a causa é soberana. Buscai primeiro o reino de Deus dentro do homem, qualidade, e a sua harmonia, ou justiça, primeiro efeito. E tudo mais, matéria, vos será acrescentado. O ego diz o seguinte: busque tudo mais que vos seria acrescentado primeiro. Você coloca o carro na frente dos bois, e como goiano, eu sou goiano, né? Nasci em Goiânia. Apesar de não parecer, sou goiano. E como bom goiano, na procissão para a Trindade, o que acontece se colocar o carro na frente dos bois? Imediatamente ele trava, não presta mais para nada, é peso morto na estrada, não é veículo de locomoção, de tração animal, acabou a utilidade dele. Está aí, primeiro Deus, primeiro qualidade. O reino de Deus dentro do homem e não fora dele é o eu divino da sua alma, que governa o ego humano, da sua mente, das suas emoções e do seu corpo físico. O nosso eu divino tem que governar o nosso ego. E aí que vem toda aflição, tristeza, injúria. Quando alguém propõe decomposição do ego através da ameaça, o ego sente que vai diminuir-se, porque ele é decomponível pela própria natureza. E ele te manda um comando infeliz: você tem que recompor-me com a vingança. E se alguém diz, isso é feio, ele pensa assim, não, peraí, eu tinha que ser bonito. Vai lá e reage, porque ele já sente que está morrendo, e você se sente o quê? Ofendido. O espírito não se ofende, lembrem-se, ele não sofre as taras do ego, isso é impossível, porque ele não se decompõe. Espírito é eternidade, beleza, pureza, perfeição. Se não está atualizada, não importa, Deus vai dar todo o universo para ele se atualizar, e a isso nós damos o nome de evolução. Se você verdadeiramente quer servir ao Cristo interno, deve perdoar toda ofensa. Demitere da proposta de decomposição do ego. Porque o ego sangra todas as vezes que ele é ameaçado. E ele diz o quê? Me proteja com a vingança. Essa vingança pode ser devolver o mal com o mal através de palavras, o mal com o mal através de omissões. Você poderia fazer o bem, mas aquela pessoa te ofendeu, ela tem que sofrer, ela agora chegou a hora de pagar. Eu li no Espiritismo, lei de causa e efeito. Começa a atrapalhar tudo. E omite de fazer o bem, isso também é comprometimento kármico, através de ações contrárias, muitas vezes desproporcionais, e através de atitudes. Quando alguém aparece na televisão, eu não assisto, né? Mas de vez em quando, estou passando lá na frente, está lá ligado às vezes, na sala, eu estou só passando, vou almoçar em outro lugar, eu tenho uma televisão muito boa para assistir coisa bonita, deixar bem claro, e está lá. O homem ou a mulher, no caso é o homem, praticou várias atrocidades, crimes horrorosos. A polícia prendeu. A hora que vai entrevistar o homem, ele faz piada com as suas vítimas e com a família que está sofrendo. A gente assiste aquilo. O que vocês pensam, hein? Que sentimento vem? O que no fundo vocês desejam? Vocês desejam, não, Deus o abençoe, Deus o proteja. Um dia vai chegar o arrependimento. É isso que vocês desejam? Ou é outra coisa que eu não posso falar aqui? A atitude do mal é o mal. Você não quer se envolver com o mal? Tem 5 regras que, se você respeitar, vai estar sempre protegido e nunca, jamais precisará conhecer perturbação. Pensar no bem, falar o bem, praticar o bem, desejar o bem e não desejar o mal nem para os maus. Se você fizer isso, vai ficar bem, porque não tem como você atrair maldade, porque é um dínamo poderoso produzindo bondade e, por efeito, um imã irresistível para um ambiente de bondade. E tudo na sua vida começa a mudar, e todas as coisas começam a melhorar, e é assim que nós não aceitamos ofensas. Não é porque eu tenho que revidar, é porque eu não tenho nada a ver com isso. É como se eu fosse um ser soberano, super transparente. Alguém me joga uma porção de lixo, se eu não puder evitar, passa por mim, mas eu não retenho nada. Porque se eu retiver, depois eu olho para aquilo
me sinto injuriado ou diminuído, comando do ego, pego aquilo e jogo para trás. O Mahatma Gandhi, que sabia muito bem o que é perdoar, dizia bem claro, não fiquei com ofensa, não era minha, não era para mim, eu não guardo lixo. Se alguém me propõe lixo, por que eu vou me tornar um repositório dessas coisas? Porque o que mais tem é gente distribuindo lixo na sociedade, na dele, na nossa, em todas elas. As aflições têm a ver com as experiências eminentemente egóicas. E uma pessoa que está sempre de olho nesses caprichos se torna uma pessoa egoísta. Porque o egoísmo é o que está na raiz. Se é o problema raiz, naturalmente que corresponderá como efeito no tronco, nos ramos, nas folhas, nas flores e nos frutos. E a árvore passa a ser doente. E uma árvore saudável não dá maus frutos. Se a árvore chegou ao ponto de dar frutos doentes, a árvore inteira, desde as raízes, deve estar. O mestre, numa das lições mais misteriosas e ao mesmo tempo mais contundentes, olhou para uma figueira que não estava dando figo. Detalhe, não era época de figo. Ela não ia dar figo mesmo. Mesmo assim, o mestre olhou para ela e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E os apóstolos disseram depois que ela secou até as raízes. O que o mestre estava querendo fazer, entre outras coisas? Uma comparação com os fariseus que eles tinham visitado. Os fariseus têm que ser melhor do que as árvores, que só dão frutos na época certa. Eles tinham recebido a palavra libertadora pela lei mosaica. Eles tinham que retransmitir a verdade em todas as épocas, fáceis e difíceis. Na época dos frutos e na época dos não frutos, só das folhas. E o mestre disse, os fariseus fracassaram. Ele usou aquela árvore como exemplo e a árvore secou até as raízes. Lembrem-se, todas as vezes que nós nos ofendermos, pensem da seguinte maneira, eu sou um ser espiritual, íntegro, puro e perfeito pelo Deus que habita em mim. Essa proposta de ofensa é para o ego personal. Eu olho para o ego personal e digo, você se ofendeu? É porque você sofre de ofendite crônica e ofendismo agudo. Não é o espírito que sofre, é você que sofre. Agora você fique calado, porque eu agora vou colocar em prática o meu divino mestre com seus ensinamentos luminosos. Eu vou me demitir da proposta de decomposição. E é por isso que o mestre diz, todos os tristes serão consolados, se tornarão felizes, porque a tristeza do ego, é ele que sangra, é ele que se sente perto da morte, da decomposição. O espírito, no seu estado natural, é a alegria perfeita. Retire as ofensas do ego e você perceberá que um estado de alegria vai tomar conta de você. E você vai descobrir-se livre, leve e solto, alçando voos cada vez maiores até o perfeito ingresso na unidade. A unidade é um ambiente próprio que nos aguarda. Não tem como fugir dele, só tem como adiar, se for muito cabeçudo. Ao mesmo tempo, com o Evangelho de Jesus Cristo, o tesouro do universo, nós podemos antecipar, porque se há algo na fase dual que nós podemos realizar, é a antecipação do nosso ingresso no paraíso. O paraíso é nosso direito, é nossa herança, é nosso ambiente natural. Mereçamos o paraíso. Muita paz a todos os senhores. Deus os abençoe.